Sejam bem-vindos a mais um CSI Cast. Hoje estou, obviamente, mais uma vez com meus amigos Pietro Carolo e Bruno Carolo. São sócios proprietários da CSI Investimentos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Falem um pouquinho rapidamente do que é a CSI Investimentos. Bom, nossa empresa é uma empresa 100% voltada para o consórcio no Brasil, né? Porém, o nosso principal campo de atuação hoje se resume muito a investidores que utilizam e entendem que um consórcio é um aliado a uma alavancagem patrimonial, uma geração de renda passiva. É óbvio que isso é rapidamente, aqui a ideia não vai alongar. É discorrer sobre o assunto, mas basicamente acho que é isso, né? Esse é o nosso trabalho. E a gente vai discorrer o assunto justamente com o nosso convidado especial de hoje, né? Robson Astiga, seja bem-vindo. Muito obrigado. O Robson, ele é coordenador da HS Consórcios. A HS Consórcios é a administradora a qual a CSI tem parceria, né? E trabalha, perfeito, isso aí. faz esse trabalho em conjunto com a HS. O Robson está atuando há mais ou menos 5 anos nesse mercado, né, Robson? Então, conta um pouquinho dessa sua trajetória dentro da HS, conta um pouquinho dessa parceria que a HS tem com a CSI Investimentos e seja bem-vindo, vamos bater um papo. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, né, para a gente estar aqui hoje. Agradecer a oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre a HS também e estar prestigiando os meninos da CSI. Muito bom. Falando um pouquinho sobre mim até mesmo, eu sou gaúcho, né? Vá. Nem percebi. Sou gaúcho, sou do estado do Rio Grande do Sul, sou de Novo Hamburgo e atuo com o consórcio desde 2019. Tá? Dentro disso, trabalhei nos segmentos, sempre com vendas, sempre atuei na parte de vendas, atuei com venda de solado para calçado. Então, o meu nicho sempre foi vendas, né? Até que chegou o momento que eu tive a oportunidade de estar representando a HS Consórcio dentro desse cenário em questão de vendas, né? E aí foi o produto que até hoje eu mais me identifiquei. Porque o que acontece? Eu acho que a gente que trabalha hoje com o consórcio não é só questão de vendas. Eu acho que tanto o Robson, coordenador, quanto os meninos da CSI, o prazer da gente não é só vender. Obviamente isso é gostoso, né? Aquele cenário da gente receber. Sim. Mas o prazer da gente conseguir fazer as pessoas alcançar o objetivo, sabe? Eu acho que isso é a grande missão que a gente tem dentro da HS e até mesmo dentro dos meninos da CSI. É questão de, vender, vender é importante, mas fazer com que o cliente tenha o objetivo realizado, o objetivo concretizado dentro do que ele vem buscando, né? Enxergar sempre o sucesso do cliente, né? Acho que esse é o papel principal hoje. Aí a gente sente aquele dever de missão cumprida, né? Poxa, porque só vender, beleza. Mas tem toda aquela parte de estratégia e tudo mais atrás disso, né? Perfeito. E eu acho que também tem a ver com identificação de produto, né? Foi o que você disse, assim. Acho que ninguém consegue vender o que não gosta ou o que não compraria, né? Verdade. Então a HS, ela tem um pouco disso, assim. Ela é uma administradora apaixonante quando você vai a fundo mesmo. Ela é um ponto fora da curva do mercado. É outro assunto que a gente vai falar aqui hoje. Mas é bem diferente poder hoje representar uma administradora tão grande, tão conhecida no mercado, né? Que tem um percentual tão alto de share a nível de atendimento no produto em si, consórcio. Pra gente também é uma honra poder ser um parceiro oficial da HS. Aproveitando, Pi, fala um pouquinho de como é trabalhar com a HS, de ter essa parceria, né, que vocês sempre comentam que ela é fundamental para o sucesso da própria CSI, né? Com certeza. Eu acho que é uma das administradoras que a gente mais se conectou, falar a palavra certa. Uhum. A HS hoje são 31 anos de existência, né? Completaram no dia 18 de outubro de 24, esses 31 anos. A empresa hoje a HS, ela faz parte de uma holding empresarial. Hoje é o Grupo Erval. Eles ficam na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. São mais de 80 bilhões de capital social. Então, é uma empresa bem forte, bem estruturada. E dentre as mais conhecidas que estão plugadas nessa holding, eu acho que para nós de São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente atende bastante, temos parcerias com a XP, é a iPlace. A iPlace, ela é do Grupo Erval. Então é uma empresa bem sólida, bem estruturada, né? Excelente. Aproveitando então o assunto, recentemente teve a convenção de vendas da HS Consórcio, né?
Que eu fiquei sabendo que a CSI... Foi surpreendente. Foi surpreendente para a CSI também, sim. né? Aproveitando, a CSI ficou em 16º lugar no ranking nacional de vendas, é isso? Até vocês me corrijam se estiver errado. Não, Isso perfeito. mesmo, perfeito. Eu queria trocar uma ideia aí com vocês três, do tipo, do Robson eu queria que ele falasse um pouco de como funciona essa convenção, né? O que é essa convenção, o que ela premia as corretoras que dela participam, e de vocês dois da CSI, como foi chegar nesse estágio da 16ª colocação? Poxa, 16ª, mas pensa, lembre-se, é a nível nacional. Então, assim, fala um pouco da grandeza desse feito. Você da parte mais da HS, vocês da parte mais da premiação que vocês conseguiram atingir com tão pouco tempo de empresa, né? Eu acho que primeiro fala da parte da HS, até para que a gente entenda o que representa o que é isso. essa premiação, né? Trazendo um contexto um pouco voltado ao futebol, seria quase a nossa Copa do Mundo lá. Tá. Aproveitando, você tá feliz com o cenário azul? Porque você é sulista, então eu quero saber... Eu sou gremista. Então tá à vontade. Eu sou gremista, eu tô em casa. E o que acontece? Dentro disso, a HS, todos os anos a gente faz essa convenção, sempre no início do ano, para estar de uma forma, como é que eu vou dizer assim, reconhecendo os nossos parceiros, né? E, obviamente, em cima disso, a gente instiga uma competição saudável, né? Entre os nossos colaboradores, nossos parceiros, enfim, né? E aí, dentro disso, o que acontece? Os meninos hoje, eles chegaram na 16ª posição, não é só questão de venda. Tem todo um cenário pós-venda, né? Então, o que acontece? A HS teve um tempo que a gente fazia critérios de premiações e tudo mais, era uma venda líquida, né? Bruta, desculpa. Então, era uma venda bruta. Vendeu, chegou no final do ano, a gente calcula o que deu, o que não deu. Bom, esses foram os que mais venderam. Agora, a gente tem um cenário que é a venda menos a inadimplência. Então, o que acontece? Hoje os meninos até me corrigem, mas é o primeiro ano de CSI. Completo, o ano de completo, 24 foi. E eles já chegaram em 16º lugar. Caramba. Então, assim, hoje, se a gente for falar em questão de premiação, até mesmo os demais que foram premiados, muitos dos que foram premiados já estão há mais de 3, 4 anos dentro do mercado. Então, aí até mesmo como o Pietro falou, foi um ano surpreendente para a CSI. Porque o que a gente vê hoje? É um trabalho que a HS... ela disponibiliza coordenador, estrutura, enfim, tudo que a gente pode ajudar eles. Só que a execução ela precisa ser feita por eles. E essa execução foi impecável neste ano de 2025. Porque o que acontece? Os meninos, novamente, eles chegaram entre 150, correto? Isso. 150 foram... Os premiados foram 150 premiados, corretoras, né? Então, o que acontece? Entre os 150, eles ficaram em 16º. É que, na verdade, aí até acho que é uma informação. Na verdade, 150 foram os premiados, mas no total são quase 1.000 corretoras, né? Mais de 1.100 participantes, 1.100 parceiros que a gente tem hoje. Parceiros que tem hoje a nível Brasil. Isso. Desses 1.100, 150 são premiados. Exato. E a CSI ficou em 16º lugar. 16º lugar, nível Brasil. É muito grande isso, né? É muito grande. É grandioso demais, pô. E até aproveitando o que o Robson falou, não é só vender, né? Porque ninguém só vende. Para você vender, obviamente, você precisa criar uma atmosfera em volta do seu produto, do seu serviço. O que vocês enxergam como diferencial da CSI para ter alcançado essa marca num período tão curto de tempo? Eu acho que até... Primeiro... discorrendo até um pouquinho ainda sobre a convenção. Para nós, eu acho que foi surpreendente justamente por não imaginar a colocação que nós estaríamos. No né? tempo de empresa, né? 1 ano e 6 meses que existe acesso. Nunca que quando vocês criaram a CSI, vocês colocaram como objetivo daqui a um ano, temos que estar entre os 20 maiores. Tem um dado muito interessante, né? Hoje, o primeiro colocado do Brasil, ele tem 5 anos de HS Consórcios. Tá. O primeiro ano dele... ele esteve no palco na 28ª colocação. Olha só. Então, não se comparando, óbvio, né? Não. Mas é inevitável, inevitável essa comparação. Comparar. Porque você olha e fala, não, peraí, se há 5 anos atrás, essa pessoa que hoje, para nós, para o nosso escritório, é uma referência. Ela estava na mesma situação, só que numa colocação mais alta, né? Ou seja, nós estamos numa melhor colocação do que ele há 5 anos atrás... pelo menos vem aquele sentimento de dever cumprido, né? Perfeito. Tipo assim, putz, deu tudo certo. Estamos no caminho certo. Né? E aí agora, sobre o que você perguntou, o que tem de diferente?
Lá quando acontece até a premiação, a gente acaba indo para uma sala de imprensa que eles chamam e eles fazem exatamente essa pergunta. O que a CSI fez? Né? Qual é o diferencial da CSI para chegar aqui? Sim. E a minha resposta primeira foi trabalho, né? Não tem muito... não trabalhe para ver, não vai dar certo. Exato. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E eu acho que a gente tem uma parceria de sociedade muito incomum, que é... A gente pensa muito no cliente. A gente pensa muito... Onde a gente quer chegar é muito claro na nossa cabeça. Mas como a gente vai fazer isso, a gente tem uma sintonia muito boa, eu e o Pietro. Então, poxa, é realmente atender esse cliente da maneira que ele tem que ser atendido dentro do nosso olhar. Talvez isso seja incomum para o mercado, né? Sim. O jeito que atendemos, mas sempre ter uma equipe boa, né, Pio? Hoje a gente tem pessoas que cuidam da carteira pós-venda. Pós-venda, sim. Como que é a estrutura da CSI hoje? Eu acho que o que o Bruno falou é o que faz total sentido, é realmente o pós-venda. Hoje, eu acredito que muitas das pessoas que comercializam o produto consórcio no Brasil, eles acabam deixando em vão. Ou seja, fez a venda e esqueceu do cliente. E só lembra no momento de uma contemplação. Uhum. Nós da CSI não. Todos os meses nós falamos com todos os nossos clientes, toda a nossa carteira. Então, a gente tem um pessoal de pós-venda onde eles fazem o quê? Eles ofertam os lances para todos os clientes, eles enviam os boletos para todos os clientes, dúvidas, o cliente perguntou, na hora já é respondido. Então, acho que isso, como o Bruno falou, faz a grande diferença no mercado e a gente, nessa colocação, 16º nível Brasil. Por isso que até o Astiga falou, né, sobre antigamente como o administrador enxergava o ranqueamento. Vendas. Só venda. Venda, bruta, venda, né? venda, e quem vendia mais estava melhor, bem ranqueado. Hoje, quando ele traz a inadimplência também para entrar nessa conta, nessa pontuação... Ele cria um filtro maior, né, de qualidade. E nos mostra também que então nós também estamos no caminho certo. Exato. Nós estamos nos preocupando com a inadimplência, né? Não estão Esse simplesmente ponto, só não é venda por vendendo um venda. produto, né? Aí entra um pouquinho também no início que a gente falou sobre pensar em efetivar o objetivo do cliente, né? Eu acho que a CSI, se eles executam com maestria o trabalho deles em cima disso, sabe? Eu conheço os meninos, comecei a conhecer, na verdade, a partir de dezembro, dia 13 de dezembro eu conheci os meninos, mais exato. E aí, quando eu cheguei a conhecer um pouco da estrutura deles, a gente conhece... Hoje eu atuo com em torno de 16 parceiros que eu sou responsável na atuação na rota, né? Mas a gente vai conhecendo um pouquinho de cada um, né? E aí, quando eu conheci o trabalho deles, isso que eu achei um grande diferencial deles. Não é só a questão da venda, novamente. Todo cliente da CSI, eles têm um carinho diferente, entende? O que acontece? Ele é altamente planejado. Eu quero, tá, mas peraí, vamos ver se funciona assim, se é esse o caminho. Muitas vezes, tu vê os meninos, quando eu cheguei ali, outras vezes eu olhei e disse, mas tá certo isso? Pô, Robson, não vai dar pra nós vender. Tá, mas por que não vai dar pra nós vender? Pô, não vai atingir o que o cara quer. Olha só. Pô, não é o objetivo. O objetivo que ele quer é esse, mas a gente, dentro do que a gente consegue entregar, não vai ser concretizado. Então, eles não chegaram lá, novamente, por simplesmente sorte. É mérito total deles, entende? Perfeito. A CSI, que nem eles falaram, pô, tem toda essa parte, tem esse carinho, esse pós-venda. Mas para mim, o que mais fez eles chegar lá, esse hábito fundamental deles lá, que é ter esse carinho, ter esse cuidado com o cliente. Cada venda é feita como se fosse para eles, entende? Poxa, será que seria certo para mim se eu vendesse desse jeito? Será que é certo isso? Isso eu acho muito bacana da parte deles, sabe? Certeza. Tu vê que é uma cultura deles já. Isso não é de hoje, sabe? Até mesmo tem o pai dos meninos que trabalham com eles. Cara, e tu conversa com os três, é a mesma mentalidade ali, né? Exato, é a mesma ética de trabalho. Isso acaba refletindo no resultado, tá né? aí, né? Exatamente. Primeiro ano de trabalho tá aí. Exatamente, porque, de novo, não é só vender. Legal, vocês tiveram um número enorme de vendas, mas o que vocês fizeram para atingir essas vendas, acho que isso reflete a posição, né? Sim. E aí, para finalizar até esse assunto, né? Puxa, pra gente foi algo espetacular, assim, receber essa premiação. Conta como foi ali na hora, né? Nós, na verdade... no evento, enfim, a atmosfera Eu tava toda. tremendo, cara. Não tem ideia. Pô, eu sou zero problema de público, de falar, o Pietro sabe. A gente faz muitos eventos durante o ano para... Essa é uma estratégia que nós temos também, né? Que é utilizar melhor o nosso tempo. Então, para que eu vou fazer uma reunião com o Pietro, que é comprar o consórcio, se eu posso reunir 30 Pietros e fazer uma única apresentação para todos eles, Perfeito. Né? Então, a gente tem essa preocupação muito com o tempo, com sempre tentar ser o mais assertivo possível. E a maioria dessas apresentações sou eu que faço, o Pietro me apoia e tal.
porque eu sou realmente zero problema com isso. E aí, pô, é uma plenária, são 1.200 pessoas sentadas e a pessoa apresentando no palco. São 2 dias, né, de convenção, sexta e sábado. Na sexta, eles chamaram do número 150 ao número 50, ou seja, premiaram 100 pessoas e esse ranking ia cada vez ficando menor. E aí, quando acabou o primeiro dia, eu lembro que nós olhamos e falamos, pô, graças a Deus nós não fomos chamados, sinal que nós fomos 50 pra frente, né? É verdade. Então aí já foi uma sensação diferente, Sim, né? já foi uma primeira vitória ali, porque né? um ano antes nós estávamos no mesmo lugar, ainda com 4, 5 meses de empresa, 4 meses de empresa, e não fomos chamados, porque era muito pouco tempo, né, de empresa. E aí o combinado no começo do ano era, olha, nós vamos estar no palco no ano que vem. Mas jamais imaginamos no segundo dia, né, onde realmente ficam os melhores. E aí o segundo dia começou e tal, e nós ali naquela expectativa. E ainda tinha uma disputa também saudável com São Paulo, né? Porque dentro da nossa rota, que são todos esses escritórios, mais os outros escritórios da capital de São Paulo, dá um total de 80 quase escritórios parceiros, existia uma disputa saudável ali. Tá bom. E aí a dúvida era, pô, somos nós ou somos eles? Quem vai ficar em primeiro, né? E aí a outra equipe, que são colegas nossos de trabalho, já falo assim, eles foram o 22º lugar no Brasil, né? Então, quando eles foram, foi bom, se for 22º, já ganhamos. Já ganhamos. Tá ótimo. E aí acabou que foi andando, fomos para 16º. E aí, a hora que você sobe naquele palco, rapaz, você olha 1.200 pessoas sentadas olhando para você, assim, ó. Da boquinha tremeu. O que eu vou falar, né? Não saía a voz embargou. Até a perna para subir as Mas foi uma escadas. sensação muito boa, assim. Eu acho que, acima de tudo, é a sensação de dever cumprido, né? Com toda certeza. É um frio na barriga, porque até outubro, mais ou menos, novembro, a gente fica sabendo a colocação que o nosso escritório está. Parcial ali. Isso. Tá. Só que depois, lá para novembro e dezembro, eles já não mandam mais resultado, a administradora não manda mais resultado, então a gente fica naquele naquele perder a negócio surpresa, né? Senão... Então os escritórios chegam lá justamente sem ninguém saber. Não Tem uma sabe. mínima ideia Não do resultado sabe. que você fez no ano, Isso. mas de fato o dia do Isso. evento é uma surpresa para todo Isso aí. mundo. E aí, Olha como que o Bruno legal. falou, no primeiro dia nós não subimos. Então a gente falou, bom, então a gente está dentro dos 50 melhores. Aham. E aí chegou no top 30, não chamaram Ainda a não gente. tinha. No top 20, não chamaram a gente. Caramba. E aí foram chamar no 16º. Então é aquela insegurança, aquela angústia que você fica. Aham. Mas é muito gostoso, e prazeroso, Nossa, né? imagino, muito legal. Aliás, a gente devia ter trazido o nosso troféu. Ah, verdade, o troféu, é verdade. verdade. É verdade. O Enzo vai deixar uma imagem no final pra você. Vamos colocar em algum canto da tela aqui. Vai ficar. Mas muito bom, vamos falar então um pouco desse produto que vocês vendem tão bem, que vocês atingem coisas tão grandes, né? Vamos até aproveitar o Robson como coordenador da HS. Vamos falar um pouco do consórcio, né? Como que as pessoas... O que eu percebo vocês falarem muito é que o consórcio mudou, né? Mudou muito de como ele era visto lá antigamente. As pessoas viam muito o consórcio como uma maneira de aquisição. E hoje em dia, entende-se que o consórcio também é uma diversificação de investimentos, certo? Sim. Para quem tem um perfil de investimento, para quem de repente não conhece ainda, mas tem vontade, tem aquele medo de se arriscar, obviamente, mas tem vontade de conhecer. Para as pessoas que já investem em outras frentes, seja bolsa de valores, hoje em dia fala-se muito de criptomoeda e tal, e não conhece o consórcio como investimento. Queria que vocês falassem um pouco de todas essas possibilidades que o consórcio traz hoje em dia. Sim. E um pouco do que vocês vendem também, obviamente. Sim. O Robson, ele tem um baita conhecimento sobre isso. Eu acho que a nível... para você pensar num produto, não só como a CSI vende, né? Para você pensar o que esse produto pode fazer, o Robson tem muito mais conhecimento que a gente. Até... aqui em São Paulo a gente tem menos, né? Mas nesses últimos anos, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas nesses últimos anos o agro tá vindo muito forte para o produto consórcio, né? Olha só, existe legal. hoje a possibilidade de você comprar maquinários, tudo através do consórcio, então o Robson com certeza... Funciona, Robson? Na prática, assim, explica um pouco pra gente. Eu sou lá um dono de uma fazenda, eu quero comprar um maquinário e a primeira coisa que o cara vai buscar é um financiamento, né? Normalmente é uma prática comum. Como que o consórcio pode, eu não sei se a palavra é substituir, mas de repente trazer uma vantagem diferente do que os financiamentos comuns? O consórcio agora, dentro desse cenário, um pouquinho que vocês vinham comentando, a gente trabalhava muito antes também, a gente chamava de CCM. Era aquisição para carro,
Casa e Moto. Casa e Moto. Agora a gente mudou para dentro do consórcio, ele se reinventou dentro do API, né? Aquisição, poupança e investimento. Tá. Né? Então, hoje, por que o consórcio ele se encaixou muito no agro também? Né? Desde 2006, a HS se reinventou. O que é 2006? O que aconteceu para cá? A gente trabalha com o sistema da meia parcela desde 2006 para cá. Antes todos trabalhavam com parcela integral. A HS ela teve uma sacada e a gente trabalha com esse sistema da meia parcela. O que acontece? Hoje o grande produtor, pequeno produtor, todos conseguem ter acesso a isso. Porque o que acontece? Dentro da HS, o cliente ele não precisa ter o capital. Ele precisa apenas ter o valor de uma meia parcela para estar se programando, para a compra do seu trator, para a compra do seu implemento. Então, isso dentro do consórcio da HS, ela consegue facilitar muito. Não somente para o produtor rural, mas em si para quem quer fazer a aquisição. Uhum. Hoje o consórcio da HS, eu sempre digo, ele vai se reinventando, né? Em 2006 ele mudou para meia parcela. Em 2019, a gente mudou o sistema de pagamento de lance. Ou seja, até 2019 tu tinha que tirar um percentual do teu bolso. A partir de 2019, pós-Covid, vamos dizer assim, a HS se reinventou de novo. Porque o que aconteceu? Saindo até talvez um pouquinho do contexto, mas só para entender, tá? Quando estourou a pandemia, muitas pessoas pensaram, pô, e agora o que a gente faz? Vamos parar com o consórcio? E a HS até mesmo começou a se questionar. Pô, como é que a gente pode fazer para ajudar até mesmo o nosso cliente? Porque muita gente ficou desempregado, comércios fecharam, sim, enfim, né? Foi uma catástrofe dentro disso. E a HS pensou, pô, vamos se reinventar de novo. Dentro do consórcio a gente chama de lance embutido, que é um percentual da própria carta que tu utiliza a fins de pagar um lance. Tá. Há um tempo atrás, vamos dizer assim, até antes de 2019, tu precisava tirar recursos do teu bolso para finalizar esse lance embutido, né? Após 2019, todas as ofertas que são dadas dentro da tua carta, tirando o lance livre, o próprio lance embutido cobre. Ou seja, a HS facilitou para o cliente. Ele contrata um crédito, em cima disso ele pode utilizar o próprio crédito para pagar as ofertas de lance dele. Não sei se ficou... Vamos tentar colocar isso na prática. Como que é? Por exemplo, eu contrato um crédito de, sei lá, 300 mil reais. Aí, vamos trabalhar num cenário mais, como é que eu vou dizer assim, visivelmente falando mais fácil. Vamos lá. Eu estou buscando hoje um imóvel de 70 mil reais. Tá. Pode ser? Pode. O que hoje a HS vai instigar e mostrar para o cliente que é o caminho mais vantajoso? É ele trabalhar em um crédito de 100 mil reais. Certo. Por quê? Porque hoje qualquer crédito que você contrate conosco, 30% desse crédito você pode ofertar como lance. Ou seja, como ofertar? Eu retiro da carta e faço uma oferta. Só que tem, vamos dizer assim, o bônus e um ônus. O ônus é que tudo que tu retira da própria carta para ofertar, tu deduz do teu crédito. Perfeito. Ou seja, se eu contrato um crédito de 100 mil reais e eu retiro 30 mil e eu venho a contemplar, sobra os 70, correto? Certo. É isso, né? Uhum. Então, dentro disso, a HS ela facilitou. Um tempo atrás, aí o que vem na prática é isso. Esses 30 mil, a HS ela só disponibilizava que tu retirasse 25 da própria carta. Os outros você teria que utilizar com recurso próprio. Tá, entendi, exatamente. Entendi. Depois de 2019, ela disse, pô, vamos facilitar agora até mesmo para os nossos clientes e para que fique bom para eles. A HS liberou que retirasse o total do valor, os 30%. Então, tanto é que as ofertas hoje elas são limitadas até 30% em cima disso. Acho que até mesmo os meninos vão poder, dentro dessa estratégia, a poder abranger um pouco mais, porque eu acho que talvez seja um dos principais fundamentos da CSI, visando a estratégia hoje que a gente acompanha um pouco mais de perto. Sim. Eles se beneficiam muito disso e fazem os clientes deles se beneficiar muito em cima dessa estratégia. Entendi. Porque o consórcio ele não é só pagar uma parcela e ter sorte, não. Existem estratégias, sistemas de contemplações, estratégias de contemplações, perfeito, que aí os meninos executam hoje com maestria dentro do negócio. Sim. Vou até aproveitar, pegando esse exemplo. Então, eu tenho uma carta lá de 100 mil, aí eu vou dar um lance de 30%. Perfeito. Seria 30 mil reais. Qual que é a minha possibilidade de ganho dentro dessa... De contemplação. De contemplação, desculpa. Uhum. Na verdade, assim, vamos lá. Se a gente for parar pra pensar, é até uma jogada inteligente, né? Eu digo o seguinte, trazendo o cenário como nós fizemos pra realidade. Eu tenho uma carta de 100 mil, ofertei 30 mil de lance. Fui contemplado. Se a gente esquecer dessa parte de usar o próprio crédito para pagar esses 30 mil, o que iria acontecer? Você ia ter que dar 30 mil para a administradora e a administradora ia te dar 100. Perfeito. O que a administradora faz? Bruno, em vez de você me dar 30 eu te dar 100, eu só te dou 70. E você fica com seus 30 na mão. Normal. Teoricamente é esse o visual que a administradora tem.
tá? Só que, como o Robson disse, acho que para o nosso negócio se torna um ponto super interessante. Por quê? Porque aumenta-se possibilidades de contemplação sem utilização de recurso próprio. Então, poxa, eu posso talvez só pagar as minhas parcelas mensais e em determinado momento ser contemplado. Antigamente, como isso funcionava, né? Antes dessa sacada da HS Consórcio, eu tinha 2 possibilidades de ser contemplado no mês. Um era sorteio, Loteria Federal. E aqui nós estamos falando de sorte. Sorte não se mensura. Sim, exato. Né? Ou então eu tinha que ofertar um lance. E aí esse lance era 100% de recurso próprio. Então, para quem serviu o consórcio? Para quem tinha sorte ou para quem tinha dinheiro? É um dos dois. Ou seja, não era muita vantagem. Não né? era muita vantagem. Então, assim, com essa mudança, eles formataram mais 3 potes, eu digo 3 possibilidades de contemplação no mesmo mês com esse formato. A primeira possibilidade, esse lance, ele se chama lance fixo, né? Por isso que ele é 30%, porque ele é fixo. Tá. Ele não pode ter alteração. Então, eu quero ofertar 29% nesse pote, eu posso? Não. 31% eu posso? Não. Ele é cravado em 30%, por isso que o nome se chama lance fixo, tá? Esses 30% de lance, que é quando, se eu for contemplado, eu posso pagar com o próprio crédito, como que ele vai funcionar dentro da ótica da administradora? Se esse direito eu tenho de ofertar 30%, o Enzo tem, o Robson tem, o Pedro tem, você concorda que a hora que a administradora abrir essa caixinha, a hora que a HS abrir essa caixinha, vai ter muitas pessoas empatadas? Todo mundo tem o mesmo, direito. Então, o que é necessário fazer? É necessário criar um critério de desempate. Tá. Certo? Bom, se eu tenho lá 100 pessoas que ofertaram 30%, eu preciso, então, dessas 100 pessoas, quem que eu vou entregar? Então, o que eles fizeram? Eles voltaram um passo atrás, que é o sorteio. Então, saiu lá na Loteria Federal o número 200, por exemplo. Qual vai ser o critério para o desempate do lance fixo? Aproximação da pedra sorteada. Então, se no sorteio saiu 200, ele começa olhando para o número 201. Então, ele olha lá para o 201 e fala assim, bom, eu preciso fazer 2 perguntas para essa pessoa. A primeira pergunta é, essa pessoa pagou o boleto em dia? Por que pagou o boleto em dia? Porque a gente até fala um pouco depois disso, mas a parcela que se paga no mês, um percentual dessa parcela, ele é dedicado ao que nós chamamos de fundo comum, que é o caixa do grupo. É dali que saem os valores de contemplação. Não é a administradora que põe o dinheiro. Quem põe o dinheiro somos nós, certo? Então, quando a gente tem esse fundo comum com os valores ali tudo certinho, ele vai olhar o 201. Então, se você não pagou o 201 em dia, se você não foi... Você é o número 201, mas você não pagou seu boleto em dia, você não contribuiu para esse caixa. Então já tá fora do sorteio. Você não tem direito de receber o dinheiro, porque você não pôs dinheiro ali. Beleza? Então, essa é a primeira regra do jogo. A segunda regra é, ofertou o lance fixo? Ele demonstrou para a administradora o interesse de disponibilizar 30% do crédito dele para pegar um pouco menos? Tá. Não, ele não ofertou. Se ele não ofertou, ele também não tem direito. Se alguma dessas 2 regras não cumpriu, ele vai descer para o número 199. E ele vai começar a subir e descer até encontrar quem cumpra essas 2 regras. Tá bom. Beleza? Então, aqui eu costumo dizer que ainda nós estamos falando de sorte, né? Sim. Porque no primeiro que eu sorteio, eu tenho que dar sorte de ser sorteado. Perfeito. No segundo é a sorte de estar próximo à pedra sorteada. Então ainda é sorte. Aonde muda o cenário, que aí eu acho que entra a parte estratégica do nosso escritório e talvez todo o diferencial que fez nós chegarmos nesse ranking no ano passado. Existe um terceiro pote que se chama lance fidelidade. O lance fidelidade ele é uma cópia desse lance fixo. Também é 30%. Eu também posso retirar da própria carta o pagamento de 30%. E a entrega também é o mesmo critério de desempate. Ele começa a subir e descer até encontrar um número. Só que ele não faz só agora 2 perguntas. Agora ele faz 3 perguntas. A primeira é, pagou em dia, que é a mesma. A segunda é, ofertou o lance, que é a mesma. E a terceira agora é, você tem 6 meses de pagamento em dia? Ele pede uma recorrência de pagamento, uma adimplência. Se esse número, que é o consorciado, não completou 6 meses de pagamento em dia, ele está fora daquele jogo, daquela regra. Então você afunila cada vez mais. Cada vez você vai... Depois ele abre uma fidelidade de 12 meses, que aí ele vai seguir o mesmo critério, só que agora você precisa ter 12 meses de parcela em dia. Entra uma quarta pergunta aí nesse processo. Exatamente. Então assim, quanto mais em dia eu sou, mais chance eu tenho de ser contemplado. Aqui nós já estamos falando de estratégia, então. Tá.
certo? Me fala uma coisa, só te interromper. O lance fixo e o lance fidelidade, eles concorrem entre si Não. ou são sorteios diferentes? O sorteio ele é o mesmo. Tá. Quando a gente fala de sorteio, ele é feito um só no mês. Tá. E aí toda a base de entrega dos outros créditos é mediante a essa pedra sorteada. É a aproximação dessa pedra, Que é a Loteria Federal. que é a Loteria Federal. Entendi. Só que aí ele entrega. Loteria Federal é o primeiro contemplado do mês. Tá. Depois, uma pessoa no lance fixo. Depois, um no Fidelidade de 6, um no Fidelidade 12 e um no lance livre. Foi isso que eu quis dizer. Então, Sobrou caixa, tem ele vários. volta. Perfeito, E ele vai entregando desse jeito. Entendi. E aí, o que acho que nós fizemos, né, Pi? Nós entendemos que o cenário da adimplência, ele muda o jogo completamente do consorciado. É aqui que está o segredo do negócio. Uhum. E por que talvez hoje exista uma inadimplência um pouco maior em outros escritórios? Porque não tem o que nós construímos lá dentro, que é o setor de pós-venda. O acompanhamento mesmo. É o né? acompanhamento. E acho que só complementando sobre esses lances fidelidades, é um negócio legal que a adimplência faz a total diferença. Porque quando a gente acessa, né, um lance fidelidade de 6 meses, a gente tem um grande funil. É onde a gente concorre com 18% a 23% do grupo. Então, a nossa possibilidade de contemplação aumenta muito. Uhum. E quando a gente chega num lance de fidelidade de 12 meses, a gente está concorrendo de 9% a 13% do grupo. E o que é legal? Que assim, uma coisa que... Legal não, né? Até chato, mas uma coisa que o brasileiro não tem é a adimplência e educação financeira. Perfeito. Então, esse pós-venda faz a total diferença. Porque a partir do momento que a gente acessou, a gente tem uma grande possibilidade, uma grande chance de contemplação. E aí, os nossos clientes até falam, pô, Pietro, então tem muita inadimplência no grupo da HS Consórcio? Não é inadimplência. O boleto vence dia 10. Se a pessoa paga dia 11, vamos supor que o Enzo está na 9ª parcela em dia. Você deixou de pagar a 10ª, você vai voltar para o começo da fila. Certo. Aí você vai ter que ficar mais 6 meses, 12 meses novamente adimplente para acessar esses potes. Entendi. Então, o pós-venda hoje no nosso escritório, como o Bruno falou, é onde a gente enxergou essa total diferença de mercado. Ali nós olhamos e falamos assim, bom, beleza, então eu entendi o jogo. Eu entendi que o cliente, quanto mais adimplente ele for, maior as chances dele ser contemplado. Então, nós criamos hoje uma carteira, alguns administrativos, e cada um é responsável por X pessoas, né? Tá. Então, eu estou na carteira do Robson, que é o administrativo da minha empresa. Qual que é o papel do Robson lá? Ele vai, todo começo de mês, me enviar um calendário com as datas importantes daquele mês, tá? O que são datas importantes? Quando venceu o boleto nesse mês, quando é o sorteio, quando é a assembleia, ele vai mandar esse calendário. Depois disso, ele já vai enviar o boleto. Lá no dia 2, dia 3, o cliente já está com o boleto na mão que vence dia 10, Uhum. tá? Nesse meio tempo, do dia 3 até o dia 10, ele vai entrar em todas as cotas de todos os clientes para ofertar o lance para todos eles. Esse lance que você não precisa ter dinheiro, Entendi. só que precisa ser ofertado. Isso vocês ofertam independente do cliente querer ou não. É uma prática que a CSI faz para o cliente, como se fosse um porque benefício. Se ele for contemplado e decidir, eu não quero agora, tudo bem. Então, Beleza. mas quem não quer, né? Se a gente tá entrando, se você está entrando em um consórcio, justamente porque é o custo mais barato que o Brasil oferece, e principalmente para ser contemplado, quem não vai querer ser contemplado? Perfeito. Nunca aconteceu na minha história, hein? Até uma curiosidade dentro disso. Hoje, dentro dá para se dizer assim, uns trabalhar para até não abranger tantos, tá? Mas a nível estado de São Paulo, vamos dizer assim, hoje 30% dos dos clientes da HS Consórcio conseguem se manter ativos dentro de fixo e fixo fidelidade até o final. Então, poxa, tu tem 70% do grupo que não consegue participar da mesma modalidade. Se tu tiver a disciplina de manter o teu consórcio em dia, então nós estamos falando que tu vai ter uma possibilidade de 70% a mais só em tu habilitar os fidelidades e tu se manter em pagamento. Olha só. Ou seja, a gente tá falando... Desculpa te interromper. A gente tá falando de uma pessoa que compra um consórcio por comprar, em banco, assim, por exemplo, que vende esse produto só por vender, ela estaria disputando, com 100 pessoas, e a pessoa que compra com a CSI, com a HS, por exemplo, estaria disputando dessas 100 apenas com 30 pessoas dentro desse pote de 100. Mais ou menos isso, assim, né? Exato. Por causa das estratégias que são utilizadas. E eu acho que é por isso que o Robson até comentou no começo, eu já vi, por exemplo, a CSI recusar uma venda. Não vou vender para você. Porque para nós, assim, tem que fazer sentido, sabe? Tem que fazer sentido justamente por isso. Porque para eu vender para uma pessoa que, não, é só mais um negócio, e vai esquecer de pagar, e vai ficar inadimplente, o insucesso desse cliente é o insucesso da CSI.
Então, aí eu prefiro já não fazer. Falo, não, pensa direitinho, depois você volta com mais calma, aí a gente conversa e tal. Então, isso é muito comum acontecer. Tem que estar todo mundo muito bem comprado com aquele momento e engajado para que aquilo dê certo. Perfeito, né? Perfeito. E aproveitando esse assunto, a gente fala então que hoje em dia é possível você investir através do consórcio sem ter um capital inicial ali para começar, né? Você quer, de repente... eu tenho a ideia de comprar um apartamento, mas eu não tenho um capital para dar de entrada. Eu vou entrar no financiamento, mas normalmente o financiamento também pede uma entrada até mais alta. Como que isso é feito através do consórcio? Eu acho que o consórcio ele vai muito... Eu afirmo, o consórcio ele vai muito dentro da estratégia, né? Porque o que acontece? O consórcio ele é o único investimento que tu não precisa de capital. Ele só precisa de uma meia parcela que tu paga. Certo. Então, dentro do consórcio, ele é total planejamento financeiro e entra do que o Pi comentou, que é a disciplina financeira, né? O que acontece? Ele vai te disciplinando. A gente sempre diz, o consórcio após 5 meses ele entra na tua disciplina financeira. Ele entra igual a tua água, a tua luz, o teu plano de saúde, uma internet. Tá no fluxo de custo fixo ali, exato, né? ele entrou, porque ele vai te disciplinando a isso. E automaticamente ele vai se moldando a isso. Né? E o que é o legal do consórcio? Tanto tu tendo essa disciplina, e aí entra um pouquinho no que o Bruno falou também, o quesito sorte. Se tu tiver a tua sorte, quando vier na tua primeira parcela, tu pode comprar o teu imóvel de 100, 200, 300, 1 milhão, que seja. Por quê? Porque todos os meses tem essa métrica, vamos dizer assim, esse sistema de contemplação, né? Então, o que acontece? A gente só pede para o cliente o quê? É pagar a sua parcela em dia. Certo. Visando isso, cara, hoje o consórcio ele é infinitamente mais barato do que o financiamento, isso é indiscutível, né? E aí ele é o único investimento, novamente, que tu só trabalha com uma meia parcela para que tu possa ter o crédito total. Então vamos lá, se eu paguei 2 meias parcelas e contratei um crédito de 1 milhão com os meninos, eu contemplei, beleza, eu tenho acesso a 1 milhão. Pô, tu calcula hoje quanto de entrada vai representar isso, tu vai dar menos de 1% do valor para te ter acesso ao crédito de 1 milhão. Que no financiamento não existe essa possibilidade, hoje não, né? E hoje, ainda mais com essa reforma que teve agora para 2026, sim. Poxa, tu vai dar o quê? 40% de entrada para te ter acesso independente do crédito. E ainda o banco tem que ter o valor em caixa disponível para ti. Perfeito. Que isso é poucas pessoas sabem, né? Exatamente. Eu acho engraçado isso. Quando a gente fala, assim, a gente lidar muito com o cliente, mas eu financio ou eu faço consórcio e tal. Eu sempre brinco que às vezes é necessário, numa reunião, você dar um choque de realidade, sabe? Porque tudo, assim, quando muitas vezes você faz a reunião, não, eu quero comprar daqui 2 meses. Eu quero daqui 3 meses. Eu quero daqui 6 meses. E aí você começa para entender o caso daquele cliente específico, ele não tem R$1 guardado. Então, assim, você tem 30 anos de idade, você não guardou R$1 até agora, em 3 meses você vai guardar R$100 mil para comprar um imóvel. Não, R$100 mil vai demorar uns 10 anos. Então faz um consórcio. Exato. É bem mais rápido, entendeu? Esperar por esperar, então, né? esse é o ponto, assim. Eu brinco que muita gente fala que o consórcio demora, né? Aí você conversa com a pessoa depois de 10 anos, ele fala pra você, eu não vou fazer porque demora. Você fala, faz 10 anos que você tá falando que demora, e faz 10 anos que você não comprou sua casa. Já poderia ter sido contemplada, pois né? Então demora pra quem não faz. Quem não faz, demora mesmo. Exato. Existe... Desculpa, existe alguma média de contemplação, assim, que vocês têm? Eu sei que, obviamente, vocês batem bastante nessa tecla e acho que é muito importante falar que é um sorteio, né? Isso é muito importante. Mas existe uma média, sei lá, se a gente pegar nos últimos 5 anos, uma média de contemplação? Quando você tira da carteira, você consegue trazer uma média. Mas nem sempre essa média ela é real. Então, assim, a gente até toma muito cuidado com esse assunto, porque e isso tem a ver até com legislação, tá? Tá. Pela lei não se pode prometer contemplação. Perfeito. Quer dizer, não se pode prometer data de contemplação, porque prometer contemplação uma hora vai chegar. Todo mundo, olha, vai acontecer. Perfeito. Só não sei te dizer a data, né? Então, esse é um assunto até muito delicado. Até a gente brinca, assim, muitas vezes com o cliente que em reunião, fala, não, mas eu falei com fulano, com outra empresa, e ele falou que em 3 meses eu vou ser contemplado. Aí eu falo, não, então me liga daqui 4 e compra comigo, porque eu sei que você não vai estar contemplado, aí você me liga e compra comigo. Porque não tem isso, não existe, né? Eu ainda brinco com o cliente que, olha, a estratégia é o fidelidade a partir do 6º mês. Aqui entrou uma estratégia da CSI. Se você for contemplado no 5º mês, não me agradeça. Agradeça você, que a sorte é sua. Não é minha, né? Então, assim, é difícil quando a gente fala em média. Mas, óbvio, se eu pego a carteira, pego os adimplentes e as pessoas que já foram contempladas e tiram um percentual, vai existir essa média. Essa média hoje fica 24, 30 meses, tá? Na última vez que nós vimos, deu 24,63, cravadinho, assim, né? Mas eu volto a dizer, a gente não passa isso ao cliente. Perfeito. A não ser que ele insista, não, a média, a gente passa. Mas deixa sempre muito claro que pode passar.
como também pode acontecer antes. Né? Perfeito. Porque a média ela chega nesse número de 24. Porque tem a sequência e tem a 1, que né? Tá na 40ª parcela e tem a pessoa que foi na primeira. Perfeito. Então, pode acontecer Queria também essa antes. média. Entendi. Tá. Então, assim, eu acho que o produto, quando a gente olha para o produto, igual o Robson falou, né? Poxa, nós estamos falando de um produto que te dá acesso à compra de um imóvel sem você utilizar um recurso imediato. Perfeito. Né? Outro dia eu estava com os funcionários lá da empresa, isso eu gosto muito de fazer, o Pietro fala, né? Ele fala, você fica fazendo pegadinha com eles, né? Eu gosto disso. E aí eu estava com eles lá na sala de reunião e eu falei assim, pessoal, vamos lá, o prazo do consórcio é 220 meses, certo? Se o nosso cliente contemplar na parcela 110, quantos por cento do imóvel ele pagou? Qual a conta que você faz na hora? 50%. Na hora, metade, 50%. né? Aí eu falei, sim, mas ele tá pagando a meia parcela, então é 50%? Não, é metade de 50%. 25%. Ou seja, se ele demorar metade do prazo de 220 meses para contemplar, Verdade. ele não pagou ainda a entrada de um financiamento que é 30% no mínimo. Olha só que sacada boa, né? Né? Que Então sacada aí boa. você consegue enxergar um pouco o tamanho disso, que pode ser um consórcio na vida de uma pessoa. Sim, sabe? total. Até esse final de semana eu tava com um amigo meu conversando e eles moram de aluguel, o Léo, aliás, um grande amigo nosso. E ele tava falando que eles começaram a se planejar para eles comprarem um imóvel em torno de uns 800 mil a 1 milhão, mais ou menos, aqui no ABC. E aí eu vim conversando com ele e falei, Carlinhos, mas quanto você tá guardando por mês? Ele falou, puta, Pi, eu e a Priscila hoje a gente costuma guardar em torno de 5 a 6 mil. E, cara, quantos meses vocês estão guardando? A gente já tá 10 meses guardando. Falei, legal, hoje com esses 10 meses que vocês estão guardando, nem entrada vocês conseguem se vocês fossem financiar. Falei, cara, você consegue pagar 2.795 por mês? Ele falou, consigo, por quê? E aí eu comecei a mostrar o produto consórcio para ele. Perfeito. Falei, faz o seguinte, faz o consórcio de 1 milhão. Se vocês forem contemplados lance fixo ou fidelidade, vocês têm acesso a 700 mil. Continua guardando mais um percentual disso, né? Guarda em torno de 3 mil a 4 mil reais. Paga a parcela do consórcio. E eu vou te falar, para você juntar a entrada, você vai demorar em torno de 4 a 5 anos. Essa média de 5 mil, 6 mil guardando, que hoje é de 20 a 30% para você financiar. Imagina você contemplar e ainda você tem o dinheiro guardado. Na hora eles fizeram. Olha só. Porque é uma coisa que realmente vale muito que a pena. sacada. É o sentido, né? Você mostra realmente o sentido, né? Exatamente. E ainda você fala, né? Teve um cliente muito parecido comigo que eu falei para ele, isso se você for no fixo e fidelidade. Porque se der a sorte de ser um número sorteado, além de você já estar com o imóvel, você já tem os móveis planejados pagos, né? Isso que eu falo, você tem acesso ao crédito total daí, né? Você vai lá e faz os móveis da sua casa inteira. Olha Sem só. falar que nesse cenário que o Pietro agora comentou, a inflação em si ela vai desvalorizar o dinheiro. Porque se ele levar um período, vamos lá, de 4, 5 anos para que seja para juntar esse montante, ou 10 anos que seja, a própria inflação vai estar desvalorizando o dinheiro dele. E o consórcio não, o consórcio ele acompanha a inflação. Mesmo tu pagando uma meia parcela, todos os anos vai ocorrer uma correção em cima do teu crédito. Tem uma correção em cima da tua meia parcela? Tem, mas é proporcional ao teu crédito. Isso. Então, se corrigiu 5%, é 5% na tua parcela e 5% no teu crédito. Então, tu nunca vai perder o teu poder de compra. Então, isso é uma coisa que a gente sempre frisa muito para os nossos clientes. Mediante, mas se eu contemplar daqui 3, 4 anos, mas o consórcio ele vai acompanhar. Se hoje a tua ideia é comprar uma casa de 200, 300 mil reais, 300 mil reais vamos fixar agora, se essa casa daqui 5 anos ela estiver custando 400, o consórcio vai ter acompanhado a inflação. Perfeito. E o teu dinheiro que tu tem guardado, ele não vai acompanhar essa inflação, até mesmo porque o que acontece? O teu pote, como o Bruno falou, todos os meses tu vai estar botando aquele dinheirinho ali para estar guardando, né? E o consórcio não, tu pensa que tu já tem esse pote cheio, tu só precisa esperar ser contemplado. Então, a estratégia é inversa, né? Exato. Tu já começa com o pote cheio no consórcio e dentro da estratégia está guardando dinheiro, tu começa com ele vazio. Guardar por guardar, você vai ter que guardar de qualquer jeito, né? Exatamente. É só pensar numa estratégia E é um movimento, boa. né? A gente sempre fala assim que... bom, eu acho que comigo e com qualquer um dessa mesa, qualquer uma pessoa do mundo, né? Gente, as coisas não acontecem se a gente não se movimentar. Exatamente. Isso é fato, assim. Eu quero comprar uma casa. Tá, e o que você está fazendo para comprar uma casa? Não, ainda nada, mas eu quero comprar. Aí passa 5 anos, mas e aí, o que você fez? Não fiz nada, mas ainda quero comprar. Enquanto vocês não se movimentam, não vai. Vai querer comprar. Sua casa, vai querer comprar através da lei da atração, sabe? Exato, bater na porta, abrir e tá aqui, sua casa. Oh, meu Deus, que sorte. Então, assim, até isso você precisa da sorte, né?
Se alguém Até bater isso, na sua porta. exatamente. Então, assim, e até o que o Robson falou é interessante pelo seguinte, né? Isso se dá hoje, que é um ponto também super importante no nosso ver do consórcio. Isso se dá hoje por conta da regulamentação do produto, tá? Até 2006, quem regulamentava esse produto no Brasil era a Receita Federal. Em 2006, quem assumiu foi o Banco Central. De 2006 até 2008, o Banco Central só analisou o movimento das administradoras e desenvolveu toda uma lei em prol do consorciado. E em 2008, ela firmou e escreveu essa lei, é uma lei federal hoje, tá? É a Lei 11.795. Então, ela respalda o consorciado de ter um consórcio em qualquer administradora, tá? E dentre essa lei, o que ela pediu que acontecesse? Bom, que existisse a justiça, independente do momento que você for contemplado. Então, o que o Robson deu de exemplo, né? Pô, eu tô lá no mesmo grupo do Robson. Comprei a mesma carta, o mesmo valor, pago a mesma parcela, só que eu sou sortudo. Eu fui contemplado na primeira. Peguei os 300 mil, comprei o meu imóvel. O Robson demorou 4 anos para ser contemplado. Essa casa que eu comprei há 4 anos atrás, ele consegue comprar com 300 mil de volta? Não. Não. Porque essa casa valorizou. Então, é necessário que tenha um acompanhamento e valorização desses créditos, para que seja justo o consórcio, tá? E aí, um ponto interessante é que, e essa conta é muito legal de fazer, né? Eu digo sempre o seguinte, olha, a valorização ela é boa. Aí a pessoa falando assim, não, como assim? Você está falando que eu vou pagar mais parcela e que isso é bom? Sim, isso é bom, pelo seguinte, o percentual aplicado ele é o mesmo na parcela e no crédito. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo claro. Eu tenho 500 mil reais de crédito. Eu pago R$ 1.400 de parcela, certo? Eu paguei durante um ano R$ 1.400 de parcela e tinha 500 mil de crédito. Veio o reajuste de 10%. Eu passo a ter de crédito 550, certo? Pagando uma parcela 1.400 mais 10%. Mais 10%, que 10% de 1.400, 140 reais. Perfeito. Se eu fizer 140 vezes 12, que é o período que eu vou pagar, dá infinitamente menos do que os 50 mil que eu ganhei. Então, até pro azarado, o consórcio traz dinheiro. Você mais ganha do que paga, entendeu? Sim. Então, e isso só se dá por conta dessa legislação nova. A pessoa às vezes reclama, né? Mas eu tô com a parcela de R$ 1.400, mas passou não sei quanto tempo, ela aumentou. Aí eu vou reclamar. Vocês falaram que não tinha reajuste. Não, mas entende. Eu tenho um cliente que liga, às vezes, assim... Ô, Bruno, porque, assim, graças a Deus, a gente tem um ciclo de amizade com esses clientes, né? Ô, Bruno, veio o reajuste, você não acredita, cara. Não reajustou nada quase minha parcela. Eu falei, você tá feliz? Ruim. Não fique feliz, não. Sinal que o seu imóvel valorizou nada nesse ano. Exatamente. Né? Porque ou valoriza ou desvaloriza. Não tem muito segredo. E aproveitando, nesse momento que a gente está no país com taxa de juros muito alta, o consórcio acaba sendo um produto bom também, pensando nesse sentido, né? Você consegue explicar um pouquinho para a gente o porquê disso? Assim, ó, quando a gente... Eu acho que o primeiro ponto é o financiamento ele tem uma base de juros que se chama taxa Selic. Perfeito. Tá? Quando a gente olha para um financiamento, nós estamos basicamente olhando para a taxa Selic. A taxa Selic é o que regula os juros no país. Tá? Com a taxa Selic subindo, e do final do ano para cá nós tivemos 2 pontos percentuais de subida, né? Em dezembro e em janeiro, e diz as más línguas aí que em fevereiro vai ter de novo. Hoje então, a gente está em... Nós estamos em 13,25 agora. 13,25. Hoje é fevereiro de 25. Exato. Né? Me dizem que até final de fevereiro vai para 14,25. Já tem, tá, no mercado, bancos aplicando 15% ao ano de taxa de juros para financiamento. O consórcio ele tem uma taxa administrativa, que ela é fracionada no período completo. Tá. E se eu pego essa taxa administrativa, que é fixa, e faço uma divisão desse percentual sobre as parcelas, eu chego a um cálculo de 1,25 ao ano. Que aí é a taxa dividida nos 220 meses. A taxa administrativa dividida nos 220 meses. Então, eu chego a 1,25 ao ano. Então, veja, financiamento a 15, já tem banco cobrando 15, consórcio 1,25. Nem preciso falar qual é mais barato. Ah, Bruno, mas tem a aplicação de INCC todos os anos. Tá, pega a média histórica do INCC. A média histórica do INCC não chega a 5%. Mas vamos por 5%, então nós estamos falando de 6,25%. Só que tem uma grande diferença, é aí que o pessoal não pensa muito. Porque o 5% de INCC, ele não é juros. Porque se ele aplica, você também ganha. Perfeito. Ele é valorização do seu então crédito. Eu não estou pagando 6,25 ao ano, estou pagando 1,25. Esse 5% a mais que veio de INCC, ele também me deu mais crédito. Rendimento seu ali lá na frente, né? Então, assim, esse cenário ele é sempre assim. Quanto maior a taxa Selic, mais caros os financiamentos, mais barato fica o consórcio. Muitas pessoas começam a migrar para o nosso produto.
né? Olha só que estratégia boa, né? E quando a gente fala num momento de alavancagem patrimonial através do consórcio, né? Como que a gente pode explicar isso para as pessoas? Poxa, eu vou comprar um consórcio para alavancar um patrimônio meu? Um exemplo que a gente até falou aqui, né? Eu fui contemplado, não de consórcio, né? Mas fui contemplado com uma herança familiar, eu tive acesso a 100 mil reais na minha mão. Pô, vale a pena eu ir lá e comprar um imóvel a 100 mil reais? Ou vale a pena eu investir esse imóvel numa renda fixa? Mas também tem a possibilidade de eu usar esse crédito, esse rendimento que esse crédito me dá, Sim. e investir no consórcio paralelo a isso. Sim. Né? Para fazer a alavancagem patrimonial ainda mais através disso. com esse cenário que nós estamos, né? Explica um pouco pra gente como funciona. Eu costumo dizer que agora, com o cenário que nós estamos de Selic alta, tudo que nós enxergamos como renda fixa, né? Ou seja, renda segura, renda que dificilmente você vai perder, não tem variação, super conservadora, ela vai ficar cada vez mais alta. Perfeito. Né? Então, qual que é o melhor cenário hoje? Poxa, não descapitaliza. Eu digo assim, Bruno, mas eu tenho dinheiro para pagar à vista. Não pague à vista. Calma. Não paga à vista, é o pior negócio que você vai fazer mas agora. Eu vou fazer outra dívida? Entende o negócio, né, primeiro? Porque assim, olha só. O que eu quis dizer assim, eu tenho dinheiro à vista para pagar, para que eu vou me enfiar numa dívida? Exato. A gente pensa assim no primeiro momento. O ponto é, nós precisamos encontrar um produto que, com esse dinheiro, eu tenho um rendimento maior do que eu tenho de custo. Perfeito. Pronto. Se eu encontrar isso daqui, essa margem, tá fechado. Segue nisso. Segue nisso. O consórcio, ele nos entrega isso. Então, hoje, quando a pessoa fala assim, eu vou pagar à vista, eu sempre digo o seguinte, olha, a percepção que quem tem um dinheiro de pagar à vista tem não, eu não vou ficar com dívida e vou pagar esse produto à vista. Tá, só que o que você está deixando de ganhar tirando esse dinheiro da sua mão? Pensa que você pode ganhar dinheiro porque se entrando numa dívida, né? Vamos pegar esse 1 milhão, em vez de dar aqui, comprar a casa do Pietro, eu vou pegar esse 1 milhão e pôr numa renda fixa. Eu vou ganhar 9 mil por mês. Mas eu vou ficar com uma dívida de 10 anos. Tá, então faz 10 anos vezes 9, que é o que você deixou de ganhar pagando à vista. Né? Perfeito. Então, assim, sempre quando a gente tem um cenário, né, Pi, de Selic alta, tudo, a recomendação é não gaste dinheiro. Agora, muito menos. Mas tá caro o financiamento. Não financie nem gaste dinheiro, faça um consórcio. Aqui tá o melhor negócio hoje que o mercado nos oferece. Que é o dinheiro mais barato do Brasil, né? Eu acho que até voltando nessa alavancagem patrimonial que o Enzo falou, na sexta-feira retrasada, nós tivemos uma reunião presencial lá no escritório com 2 irmãos. E até pegando esse gancho sobre a herança. A avó faleceu e eles herdaram um imóvel de R$1 milhão perto da Avenida Paulista. Que eu falei para eles, acho que vale até mais, que ali é maior o valor. Mas enfim, um queria vender e o outro queria alugar. E aí eles chegaram lá e ele falou, eu quero vender para comprar outros imóveis. E o outro falou, eu quero alugar para alavancar o patrimônio com vocês aqui, fazendo consórcio. Aí eu falei, vou até citar o nome dele, Rodrigo. Falei, Rodrigo, não venda o seu imóvel. Faz o que seu irmão está falando. E aqui a gente vai te auxiliar e te dar toda essa assessoria sem custo nenhum. Por quê? Vocês já estão 70% na frente de muitas pessoas. Vocês já têm um imóvel quitado que está gerando essa renda passiva. Então, multiplica. Pega esse aluguel hoje que vocês vão ter em torno de 4 a 5 mil, sendo muito conservador, e alavanca para mais 1 milhão. Vocês guardam dinheiro e pagam a parcela de 2.795. Então, entra o dinheiro desse apartamento e alavanca em 2 cartas de 500. E aí entra o nosso trabalho, que no momento de uma contemplação, a gente tem as parcerias com a Vitacom, que eles constroem estúdios em São Paulo, gerando uma alta rentabilidade hoje, são as locações de curta duração. E a gente tem a alavancagem financeira, que é no momento da contemplação o cliente vender essa carta para o nosso escritório. E aí, depois que a gente demonstrou todo o cenário, ele falou, Pietro, ainda bem que eu vim aqui, porque eu estaria dando um passo errado na minha vida. Eu estaria vendendo para comprar um imóvel para alugar e não, eu já vou utilizar esse para alavancar o meu patrimônio. Então, utilizando ali o que você falou sobre alavancagem patrimonial, utilizando herança, enfim, o que você tiver hoje, a gente consegue te dar essa assessoria para alavancar o seu patrimônio ou uma alavancagem financeira. Olha só que legal, como a visão profissional muda o jogo, né? Sabe o que é o legal também? E tem aquele cliente que eu vejo assim que... Agora falando uma parte mais no macro, né? Vivenciando com eles aqui a questão do micro, por ser voltado ao escritório deles, né? Mas acontece muito também naquele cliente que, enfim... Por mais que a gente elabore a estratégia, mostre que é o caminho mais vantajoso para ele não quer. Ele tem aquele cenário de pressa. Pô, mas eu quero, eu vou comprar à vista. Aí entra o cenário de novo da assessoria dos meninos.
Porque muitas vezes o cliente ele quer comprar à vista, ele vai comprar de qualquer forma. Quando a gente fala em consórcio, a gente fala em planejamento. Só que também existe a estratégia de a gente ofertar lance. E aí, basicamente, hoje, novamente, como diz o Bruno, a gente não pode prometer, mas estrategicamente falando, se tu utilizar em torno de 50% do valor do imóvel que tu quer comprar de lance, tu vem a contemplar. Então, o que acontece? Hoje, uma conta que o cliente não faz, alguns empresários não fazem também, o que acontece? A gente precisa de 50%. Eu quero comprar um imóvel de 1 milhão. Perfeito. O que a gente faz? Ele tem 1 milhão para comprar à vista, a gente pega esses 500 dele, dá um lance, contempla o crédito de 1 milhão para ele, e esses outros 500 ele aplica ou reaplica no próprio negócio dele. Que muitas vezes só a aplicação desses 500 vai estar pagando a parcela do próprio consórcio dele. Só. Ou seja, dentro de 10, 15 anos, ele vai ter o imóvel dele que já vai estar valorizado, que vai ser mais de 1 milhão, e aqueles 500 dele vai estar lá parado para ele poder reutilizar novamente. E também foi rendendo ao longo do tempo. Exato. Que Né? auxiliou no pagamento da parcela. Exatamente. É o que eu falo, assim, puxa, usando um exemplo super simples, assim, é um imóvel de 1 milhão. Ao invés de eu pagar 1 milhão no imóvel à vista, eu dei 500 e contemplei com os outros, né, com 500 a carta. Então, eu utilizei só do 1 milhão, utilizei só 500. Perfeito. Esse outro 500 está rendendo lá, vamos fazer um número redondo aqui, 5 mil reais, tá? Se esses 5 mil reais paga essa parcela, você concorda que você não pagou os outros 500 mil? Concordo. Quanto Porque- que é a parcela de um crédito de 1 milhão hoje? 2.795. Pegando esse exemplo, você paga metade da parcela só Isso com o rendimento dos seus 500 aí. que ficaram parados. Então, lá. assim, você ficou com os 500 aqui parados e você fez o dinheiro trabalhar para você. Exato. Essa é engenharia financeira, é aqui que tá o negócio. É isso que a gente tem que entender, Olha só. sabe? E aí, lá no cenário final, que seria se eu tivesse pago à vista, não tenho dívida, mas também não tenho 1 milhão. Nesse cenário não paguei à vista, mas paguei 500 mil no imóvel. Porque os outros 500 que eu não descapitalizei rendeu para pagar esse imóvel, essa diferença. Isso é um cenário que hoje o corretor ele faz muito o cliente pensar nisso, né? Então, muitas vezes a gente faz ele pensa, pô, mas e se tu reaplicar esses 500 dentro do teu próprio negócio? Né? Ou se tu investir esses 500, quanto é que esses 500 dentro do teu negócio hoje vai render a mais para ti? E aí são cálculos que a gente faz com que o cliente comece a pensar. Que aí entra novamente o trabalho dos meninos Sim. em conseguir montar uma estratégia, fazer o cliente pensar juntamente com ele, seguir a linha de raciocínio deles para que isso aconteça. Então, o que a HS sempre preza e o nosso parceiro preza? É fazer o cliente desembolsar o mínimo possível para chegar até o objetivo. Objetivo final dele. Exatamente. Né? E eu acho que isso também fez, esse nosso, talvez, pensamento, fez nós arrumarmos o nosso maior parceiro hoje, que é a XP, né? Hoje nós atendemos muitos escritórios de investimento e eles já entenderam que, olha, peraí, o consórcio não era. Porque você imagina você conseguir, dentro de um escritório que só fala de investimento, falar que assim, olha, eu vou trazer o consórcio a título de investimento. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos, o pessoal olhou pra gente e falou assim, não, mas consórcio não é investimento. E aí eu já sabia que vinha. Olha só. Aí eu falei, não tô falando que eu tô falando que vai virar quando contemplar. Não, Bruno, mas como vai virar? Não, então peraí, você me dá um Deixa eu minuto, explicar. deixa eu te explicar. E aí nós conseguimos acessar esses escritórios assim. Então hoje é muito engraçado, porque eu falo que ele vai virando um vício, né? Às vezes a gente recebe consulta desses assessores da XP de coisas que a gente olha e fala assim, mas também eles acham que consórcio faz tudo. Vai, também, não é assim, mágica. né? Porque agora qualquer coisa fala, não, vai para consórcio. Não, calma aí, não dá. Esse não dá, vai. Né? Vamos ser honestos também, exato, né, Bruno? né? Então, assim, mas é engraçado, porque pega Sim, na veia, sim, assim, sim. né? Quando você entende o jogo do negócio, você fala, não, peraí, cara, por que eu não fiz isso antes, há muito tempo, né? Por falta de conhecimento, né? Exato. E um dos principais papéis, inclusive, do CSI Cast é justamente isso, né? Exatamente. O Brunão costuma sempre falar que eles acordam todos os dias para desmistificar o produto Todos os consórcio, dias. né? Que antigamente ele era visto exatamente com essa cabeça. Exato. Não, mas consórcio não é investimento. De fato, não é, mas ele vai se tornar. Exato. E hoje acaba sendo aquele clichê que todo mundo fala, não deixar todos os ovos sempre no mesmo cesto. Exato, O é uma consórcio hoje é um diversificação, cesto diversificar a diferente, carteira. né? Ele te traz a segurança da renda fixa, mas com o lucro da renda variável. Exatamente. Ó, isso aí é um jargão sensacional. É. Tá vendido o consórcio aqui. Tá vendido o consórcio. Mas é dentro disso, sabe? Não, com E aí, certeza. aí entra muito o trabalho dos meninos que eu acho interessante, porque eles entenderam também dentro do cenário que muitas pessoas que vendem consórcio querem meio que converter as pessoas. Cara, você tem que fazer consórcio, tem que fazer consórcio. Sim. A gente que vende consórcio, a gente sabe que o produto é bom. Mas quando eles trabalham com investidores, eles não querem que o investidor pare só de investir, de ter essa diversificação, mas sim comece a investir um pequeno percentual, porque o nosso negócio ele é diferente.
Novamente, a gente só precisa de uma meia parcela para que tu tenha um lucro total sobre o crédito contratado. E no momento que as pessoas começam a entender que para ter acesso a 1 milhão, ela não precisa ter 1 milhão, ela não precisa ter 20%, 30%, ela apenas precisa de uma meia parcela que ela pode ter esse acesso. E aí é que eu acho que é a grande sacada dos meninos dentro do negócio, sabe? Eles mostrar para o cliente essa diversificação dentro do consórcio. Perfeito. É tu ter um lucro sobre um crédito de 1 milhão pagando R$2.000. E quando depende do perfil de cliente que você trabalha, você meio que atinge o sonho do cara ali, né? O cara, de repente, quer conquistar um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, mas ele, como você falou anteriormente, dentro daquele planejamento que ele faz mensalmente com o marido, com a esposa, enfim, ele não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, né? É muito distante. É muito distante. Mas eu guardo ali meus R$1.000 por mês suado, mas tô guardando 1.000. Mas se você for olhar o objetivo final, tá muito longe. Muito. E o consórcio, se você for olhar com o as objetivo estratégias... inicial, que talvez seja uma entrada, né? de um financiamento, Aí. é muito distante. Exato. Nós estamos falando de 200 meses, né, nesse exemplo. Nossa, e o consórcio, para você quitar ele é 220. Olha só que... Foi o exemplo que eu dei desse casal que estava conversando esse final de semana. Verdade. Se eles juntarem a entrada com 5, 6 mil, faz as contas. Não, e assim, São pega... 4 anos, 5 anos para eles juntarem a entrada. E qual a porcentagem da população brasileira que tem condição de guardar 4, 5 mil reais por mês? Sim. Não, são poucas. Mas poucas outra, não. E aí coloque então, e aí quer ver ficar mais doída essa conta? Você espera 4, 5 anos para juntar a entrada. E aí quando você financia, parece que você não deu entrada nenhuma. Nossa, porque o que era 600, 700 mil... Não, vem 7, 8 mil de parcela. E sem contar que nós estamos falando de 360 meses desse valor de parcela. E você põe na ponta do lápis, o que era 1 milhão virou 5. Sim, virou 4 com juros, juros de hoje. Entendeu? Agora, já que você falou referente à questão do financiamento, isso a gente está falando das limitações, né, Bruno? Exato. Porque quando a gente fala em financiamento, tu sabe, tu não pode ir lá comprar uma casa, financiar, e aí tu diz, bom, eu quero fazer uma casa redonda. A gente não consegue. De acordo com as normas, né? A gente não consegue. O consórcio, ele te dá essa liberdade. Tu pode ir lá comprar um consórcio e a gente sempre brinca dentro do consórcio. Pô, se tu quiser construir uma casa redonda, tu pode. Porque ele te dá acesso ao crédito. Exatamente. E outra, até limitações de alienação mesmo. Por exemplo, hoje o consórcio, a HS Consórcio, ela já faz alienação em casa pré-moldada. Fala um pouco mais. Quando você pega essas casas hoje... Hoje está muito na moda, é uma casa barata, né? De madeira e tal. Essas casas são super em conta, 70, 80, 100, 150 mil reais, né? Você precisa só fazer a parte de fundação e monta essa casa em cima, né? Ela vem toda numerada e tal. Sim. Não existe financiamento para essas casas, tá? Ou se existe, eu desconheço. Tá. Então, o que faz? A maioria dessas empresas, elas têm um financiamento próprio, né? Só que não é um financiamento imobiliário, então acaba sendo muito mais caro os juros do que já é. Tá? Com o consórcio a gente consegue fazer esse tipo de compra. Eu consigo alienar essas casas. Então, assim, ele é mais flexível. Eu consigo trabalhar outras frentes que o financiamento não nos deixa trabalhar. E diversos perfis de cliente também, né? Sim. A gente tá falando bastante aqui de investimento, o cara que tem dinheiro, o cara que teve acesso a uma herança de 1 milhão, mas a gente também tá falando de quem tá começando a sua vida do zero ali, né? Sua vida patrimonial, quero dizer. Sim. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto do nosso produto, assim, é a flexibilidade dele, né? Perfeito. O que eu posso fazer depois de contemplar? Nossa, mas tem muita coisa. E vocês assessoram em todos os 100%, pontos, né? A CSI 100%. está sempre olhando para isso. E o que é legal, né? Como nós estamos falando de um planejamento, poxa, hoje eu posso ter o planejamento de comprar uma casa de 1 milhão para daqui 2, 3 anos comprar um imóvel de 1 milhão. Só que tá aí, Bruno, e se daqui 1 ano as coisas mudarem? Se daqui 1 ano eu já comprei a casa de 1 milhão? Bom, o que eu faço com esse dinheiro? A gente troca, vai para um outro lado. A gente vende sua carta, a gente compra imóveis para alocação e geração de renda passiva. Exato. A gente compra um terreno, a gente constrói, a gente reforma a casa de 1 milhão. Então, assim... Tem que entender que o problema é não ter dinheiro. Exato. Ter acesso ao crédito vai ser sempre uma solução. O que fazer, nós vamos arrumar. Sempre arruma. Sempre arruma. Esse é um outro ponto legal, né? Que você falou sobre a alavancagem patrimonial e o Robson até comentou. Que é a parte da venda da carta, né? O nosso escritório hoje, ele compra todas as cartas contempladas. Justamente para esse cliente. Que viveu ali, planejou 2 anos, 3 anos, foi contemplado, Bruno, mas agora eu não preciso. Não é o momento meu. Você não precisa, quer ter lucro com o consórcio? Acabou. Eu compro sua carta. E por que esse mercado acontece? Por que isso hoje é possível? Justamente por conta do custo financeiro do financiamento. Quanto maior a taxa de financiamento, mais barato o consórcio.
Consórcio, na verdade, ele não aumentou, né? Quem tá aumentando é o financiamento. Então, ele tá se distanciando. Então, você imagina, 15% no financiamento e 25% no consórcio. Pô, quem vai querer financiar? Ninguém. Todo mundo queria o consórcio. Mas nem todo mundo tem o planejamento ou a paciência de esperar a contemplação. Exato. Só que a partir do momento que eu tenho um crédito contemplado, eu tenho exatamente um financiamento na minha mão. Pronto, O né? peso ele é igual. Eu vou entregar e vou comprar, né? Então, o que eu faço? Eu chego lá na pessoa que vai financiar e falo, ó, quer em vez de pagar 15% ao ano, pagar 1,25%? O que a pessoa fala? Pô, lógico. O que eu tenho que fazer? Você tem que comprar minha carta. Perfeito. E aí, a gente agora tá falando sobre um mercado que tá crescendo absurdamente, que é o mercado de compra e venda de cartas contempladas. Né? Então, hoje até a gente fala o seguinte, até para aquele cliente imediatista, nós temos uma solução mais barata que o financiamento. Que é, ele compra uma compra da carta que já carta foi contemplada. Isso aí. E como que funciona? Explica rapidamente, Bruno. Na verdade, assim, é o que eu disse. Ele é um produto que já está nessa parte de entrega. Tá bom. Né? Ele não muda nada referente ao consórcio. Ele é um consórcio que foi pago lá do início e tal. A diferença Mas é que alguém contemplou esse contemplou crédito. E eu comprei dessa pessoa essa carta contemplada. Entendi. Então, essa carta hoje ela é posse da CSI. Tá né? bom. E aí eu vou comercializar, óbvio. Né? Eu paguei X, vou vender por Y. Tem que ter uma margem de lucro, até porque esse é o nosso negócio. Só que nós conseguimos acessar essas cartas, nós conseguimos comercializar essas cartas e entregar o crédito imediatamente. Caramba. Só que aí ele vai ter que descapitalizar. Então, o que era 1,25 quando se põe na ponta do lápis, vira 6, vira 7, vira 8. Tá. Mas ainda é menos do que 15. Infinitamente mais barato. Entendeu? Metade. Nossa. Metade, exato. Então, hoje nós temos essas duas frentes. Eu sempre falo, olha, se você precisa de um crédito imobiliário, independente do seu momento, nós conseguimos ajudá-lo. Isso é fato. Sempre vai ser muito melhor procurar a CSI do que procurar o Itaú. Desculpa, Itaú, não processa a gente. Sempre ter uma possibilidade, uma ideia nova de investimento Exato. e uma solução, na verdade, Sim, né? sim. Uma solução. Sim. Bom, eu acho que eu fiz todas as minhas perguntas, acho que eu tirei todas as dúvidas. Vocês querem trazer mais algum ponto que ficou em aberto? Robson? Eu acho que da minha parte Acho também. que o bate-papo foi bem esclarecedor, como todos são, né? Acho que a gente tá aqui trazendo uma nova frente, uma escola de investimento, assim, de possibilidades que Sim, o consórcio sim. traz pro mundo de hoje, né? Acho que as pessoas ainda... Desmistificar o consórcio. Eu acho que as pessoas ainda têm, exatamente, eu sempre brinco, né? Já falei aqui outras vezes. A primeira vez que o Pietro e o Bruno me chamaram para falar de consórcio, falei, não quero nem ouvir porque eu não acredito nisso. E hoje eu tô aqui com eles super empolgado, aprendendo a cada dia, né? Então acho que de fato esse papel que vocês fazem é muito importante. Obviamente junto com pessoas e a HS como empresa super capacitada para assessorar e orientar vocês. Isso reflete no resultado final do cliente de vocês, que acho que é o principal, dúvida. né? O principal. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Até aproveitar que a gente já está caminhando aí para o fim. Agradecer o Robson, porque assim, a HS, ela tem, e acho que isso é o que se torna apaixonante a administradora HS Consórcios, né? Ela tem uma filosofia que eles até brincam lá, que é o sócio sem custo, né? E realmente, os coordenadores, eles fazem parte do nosso dia a dia. Tá? Eles nos ajudam, assim, de uma maneira imensurável. Eles tomam aquele negócio como se fosse deles mesmo, ao ponto da gente dividir com eles algumas questões internas. Meu, o que você acha? Esse é o melhor caminho? Esse não é? E a HS, ela investe muito nisso, investe muito em pessoas. E a CSI é a cara de pessoas, né? Nós somos uma conexão, uma extensão com pessoas. Então, acho que é por isso que deu tudo certo. Então, muito obrigado pela presença aí. Eu que agradeço esse espaço, falando até mesmo em nome da própria HS Consórcios, né? A gente se sente honrado de estar aqui. Até mesmo falando um pouquinho dos meninos quanto a isso, cara, muitas vezes assim, a gente chega ali, eles sabem que desde que eu cheguei aqui, não tô fazendo diferença das outras equipes, né? Que a gente acaba auxiliando, mas desde que eu cheguei aqui, os meninos me abraçaram muito, me acolheram muito, então eu me senti muito em casa com o pessoal da CSI, sabe? Perfeito. Então, agradeço demais esse convite. Fico feliz demais por eles, no primeiro ano também deles, já ter atingido todos esses objetivos. E a gente sabe que a briga para esse ano é a gente ficar entre os 10 primeiros. E eles sabem que também tudo que eles precisarem e que tiver no meu alcance para a gente chegar lá entre os 10,
vai ser feito. Ah, legal, muito bom. A gente agradece, Queria então. agradecer também ao Enzo, né? Porque eu acho que futuramente você toma um lugar lá do Rodrigo Faro. Véio. Você tá no caminho certo aí de penteado. Hoje não, Faro. Hoje não. Pela apresentação. Robson, obrigado pela presença. Eu agradeço Parabéns pelo espaço. pelo seu trabalho junto à CSI lá. Tá é um orgulho muito grande tê-lo com a gente e acho que você faz a diferença com a gente como coordenador aí. Muito obrigado. Agradeço. Muito, Obrigado muito mesmo. bom. Eu acho que sucesso geral, assim, é essa qualificação de pessoas e essa conexão de pessoas, né? Acho que a gente só consegue atingir níveis maiores quando a gente se conecta com pessoas boas, obviamente com 2 empresas boas. Isso aí tem... como é que fala? É a fórmula do sucesso, assim, né? A fórmula para o negócio dar certo. Então é isso, o CSI Cast de hoje. Estamos terminando por aqui. Agradecer Pietro e Bruno, sócios da CSI, pelo espaço, por a gente estar trazendo esses conteúdos mensais aí para desmistificar o consórcio para as pessoas que têm interesse em investir, que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esse produto. E hoje, especialmente, agradecer o Robson pela presença e pela... Me fugiu a palavra agora. Por conseguir completar esse nosso papo aqui, né? Pela paciência de aguentar. Pela paciência de estar com a gente aqui esse tempo todo, né? A gente fala sério, obviamente, mas a gente tem as nossas brincadeirinhas 100%. Aqui, né? Senão o negócio não foi. Aliás, é por isso que a gente recebeu ele tão bem, né? Quando eu vi o Gaúcho, eu gosto de churrasco, eu falei, achei quem vai fazer churrasco. Vai que a gente tem uma premiação diferente aí, né? É isso, gente. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu.